Olá, meu nome é Anderson, sou professor de matemática e hoje nós vamos aprender progressões geométricas. Segue o pai. Bom, o que seria uma progressão geométrica? Uma progressão geométrica acontece assim, que cada termo é igual ao seu termo anterior vezes uma razão. Essa aqui, eu vou chamar razão de quê? Esse é o princípio da progressão geométrica. É melhor mostrar um exemplozinho, né? Vamos começar assim, ó. Digamos que o meu primeiro termo seja 2, tá certo? E a minha razão, que vai ser 2 também. Então, meu primeiro termo vai ser 2. Eu vou pegar esse cara e vou multiplicar por 2, vai dar 4. O termo seguinte vai ser vezes 2, vai ser 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. E assim sucessivamente. Então, basta pegar o termo anterior e multiplicar por essa razão. Isso funciona também na volta. Se eu pegar aqui, ó, 32 e dividir por 2, eu vou ter 16. Se eu pegar esse termo, dividir por 2, 8. Dividir novamente por 2, vou ter 4. E finalmente chegando aqui no nosso primeiro termo, igual a 2. Dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por meio, tá certo? Então esse é o grande princípio, a grande ideia da progressão geométrica. É uma sequência numérica na qual cada termo é o seu anterior vezes a razão. Viu que não tem muito mistério, tá certo? Deixa eu só apagar aqui para a gente continuar. Bom, existem alguns tipos de progressões, tá certo? Essa progressão, ela é muito especial. Digamos que eu tenho aqui meu primeiro termo igual a 2 e a minha razão agora vai ser menos 2. Como vai ficar essa sequência? 2 vezes menos 2, menos 4, vezes menos 2, 8, vezes menos 2, menos 16, vezes menos 2, 32, e assim vai seguindo. Repare que ora é positivo, ora é negativo. Essa sequência é chamada de alternada, tá joia? Não tem muito mistério não. Tem uma que eu não vou nem falar, que é a constante, né? Quando o que vale 1, então vai manter constante, não vou nem me tocar muito nisso aí não. Agora nós vamos falar de convergências e divergências de uma PG. Como é que funcionaria isso? Só para relembrar o que é convergência e divergência, nós vamos lembrar lá da física. Nós tínhamos uma lente, delgada nesse caso aqui, que os raios passavam e se concentravam num único ponto, chamado ponto focal, não é isso? Essa lente era chamada lente convergente. E tinha um outro tipo de lente, deixa eu fazer aqui em azul também, um outro tipo de lente, que os raios eles se espalhavam, eles não se aproximavam, eles passavam e iam cada vez mais se afastando um do outro. Essa lente era chamada de lente divergente. Na sequência do PG, funciona da mesma maneira, só que na sequência numérica. É só para marcar o conceito mesmo isso aqui. Eu separei alguns exemplos aqui. Imagine a seguinte PG, que o meu primeiro termo é 2 e a minha razão é 2 também. Para facilitar a conta. Primeiro termo vai ser 2, 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32, 64. Essa aqui é uma PG crescente. Ok? Agora, se eu tiver aqui uma outra PG com A1 também sendo 2, porém a minha razão sendo meio, como é que essa PG vai se apresentar para a gente? O primeiro termo vai ser 2, repare que coincide. O segundo vai ser 1. O terceiro, meio. O próximo, 1/4. 1/8. 1/16. E assim sucessivamente. Essa é uma PG decrescente.
Tudo bem? Essa aqui é uma PG decrescente. Decrescente. Mas analisa aqui comigo. Você percebe que aqui está indo cada vez mais longe, por essa fração cada vez mais? Então, quando isso acontece, nós chamamos isso aqui de divergente. Divergente. Agora, analisando essa sequência, o que está acontecendo com ela? Ela era 2, 1, meio, 1 quarto, 1 oitavo, 1 16avos, 1 32, 1 64. Ela está tendendo para um lugar. Ela está tendendo a ir para onde aqui? Para zero. Ela está convergindo, ela está indo em direção do zero. Então, nós chamamos essa aqui de convergente. Que ela está indo em direção a um número, que quando o n for muito grande, vai tender para zero, ok? Gravou essa situação aqui? Tem mais uma para a gente analisar aqui com calma. Se eu tiver aqui, eu vou aproveitar a parte do quadro aqui que eu escrevi, esse cara e esse cara aqui. Só que a minha razão aqui, só que o meu A1 vai ser menos 2. Como vai ser formada essa PG? Vai ser assim, ó. Primeiro termo menos 2, segundo menos 4, menos 8, menos 16, menos 32, menos 64 e assim vai. Ela é uma PG decrescente, está indo para valores cada vez menores, você concorda? Então ela aqui é decrescente. Se eu tiver uma situação similar, onde meu primeiro termo é menos 2, e minha razão meio, como é que essa PG vai aparecer para a gente? Vai ser menos 2, menos 1, menos meio, menos 1 quarto, menos 1 16avos, e assim sucessivamente. Perceba, essa PG, ela é crescente, porque eu estou indo em direção aos números positivos. Então, ela aqui, para a gente, ela é crescente. Mas se eu olhar novamente, em termos de convergência e divergência, essa aqui, apesar de ser decrescente, ela é divergente, porque ela está se afastando, ela não está indo em direção ao número, ela está em direção ao infinito. Então, aqui ela é divergente. Já essa aqui é crescente, mas repara, à medida que ela vai pegando valores cada vez maiores de termos, ela vai se aproximando, ela vai indo em direção ao número, que nesse caso aqui é o zero. Então ela é convergente. Ela está convergindo, ela está indo em direção ao número zero nesse caso. Ficou clara a diferença entre crescente, decrescente, divergente e convergente? Beleza? Vamos continuar aqui. Bom, agora nós já sabemos o que é uma PG, como ela é formada, já sabemos quando ela é crescente, quando ela é decrescente, quando ela é convergente, quando ela é divergente. Agora vamos saber como faz para achar a razão. Bom, partindo do princípio, do pressuposto, que a razão, que a PG é o número anterior vezes a sua razão, então teria que A2 ser igual ao A1 vezes a razão, certo? Se eu isolar esse cara aqui, eu digo que a minha razão vai ser igual a 2 dividido por A1. Tudo bem? Se eu quiser o A3, é igual a 2 vezes a razão. Isolando novamente o Q, eu falo que Q vai ser igual a 3 dividido por A2. Percebe onde eu estou querendo chegar? Se eu botar aqui A4, vai ser igual a 3 vezes a razão. Então, a razão é igual ao A4 dividido pelo A3. Como eu poderia generalizar isso? Botar isso de uma forma geral. Que a razão do Q vai ser sempre AN dividido por AN menos 1. Que é sempre o número da frente dividido pelo número de trás. Muito fácil isso aqui, né? Agora eu vou ensinar para vocês a regra da mão. Olha só que doideira. A gente vai escrever aqui a fórmula geral da PG, depois da fórmula geral, ou geralzão. Vou desenhar uma mão aqui. Por incrível que pareça, é uma mão, tá bom? Tenha fé aqui. Um dedo, outro dedo, 3, 4, 5,
É mão feia mesmo, tá? A mão é feia. Agora, olha só, se eu botar cada dedo como sendo um termo, e a fresta, né, o espaço entre os dedos, eu vou botar de razão. Mas o vermelho não ficou legal não. Deixa eu pegar o verde aqui. O verde aparece melhor? Parece. Que. Repare, cada dedo é um termo e o espaço entre os dedos é justamente minha razão. Agora, eu quero escrever todos os termos em função do A1. Então, vê se faz sentido isso. O A2 vai ser igual a 1 vezes a razão. Ah, você já sabia antes, eu sei, calma. O A3 vai ser quem? O A3 vai ser igual ao A1. Quantas razões eu tenho aqui? Ó? Q e Q, né? Q vezes Q, Q ao quadrado. Vamos para o A4, o dedo 4. O dedo 4 vai ser o A1, Q vezes Q vezes Q. Vai ser igual a A1, Q ao cubo. E, finalmente, A5 é igual a A1, Q vezes Q vezes Q vezes Q, Q à quarta potência. Percebam isso aqui, ó. O expoente é sempre a subtração dos índices, ó. 2 menos 1, 1. 3 menos 1, 2. 4 menos 1, 3. 5 menos 1, 4. Com essa ideia, nós podemos generalizar e falar que AN é igual a 1, que multiplica que N menos 1. N menos 1. Essa é a fórmula geral da PG. Facinho pra gente resolver isso aí, tá vendo? Mais à frente eu vou estar resolvendo alguns exercícios para formar isso aí. Só essa parte teórica. Beleza? Tranquilo? Bom, agora eu quero escrever a fórmula geralzona. Como é que será a fórmula geralzona? Porque todos esses aqui estão em função de A1. E eu quero escrever uma fórmula que basta que eu tenha quaisquer dois elementos e eu consigo escrever minha PG. Como eu vou fazer isso? Nós vamos aqui devagar apagar aqui o quadro e vamos continuar olhando para a mão. Para a mão. Eu vou escrever o A5 em função do A1, como nós já fizemos. Vai ser A1, Q, A4. Agora eu vou escrever o A5 em função do A... Nossa, aqui é 4. Estou doido. O A5 em função do A2. Vai ficar A5 vai ser igual a A2. Ó, A5 A2. Q vezes Q vezes Q. Q ao cubo. Ó, o A5 em função do A2. Vai ser A2 mais Q vezes Q vezes Q. Vai dar ao cubo. Vamos agora achar o A4 em função do A2. A4 em função do A2. Então, A4 é igual a A2, Q vezes Q. Q ao quadrado. Vai sentindo aí o padrão. O A4 em função do A1. O A4 em função do A1 vai ser A1. A4 em função do A1 vai ser A1, Q vezes Q vezes Q. Q ao cubo. Olha só o padrão aqui, ó. Já perceberam? O expoente sempre vai ser a subtração dos índices, ó. 5 menos 1, 4. 5 menos 2, 3. 4 menos 2, 2. 4 menos 1, 3. Então tem uma fórmula geralzona que resolve qualquer problema. É eu falar que o AN vai ser igual a AK, quer dizer, se é AK, qualquer termo, vezes Q elevado a N menos K. Olha que moleza, nós acabamos de definir as duas principais fórmulas de uma PG. Tá tranquilo isso aí? Beleza? No próximo passo nós vamos falar de soma dos termos de uma PG. Tá joia? Me aguarde. Estão percebendo que a PG é tão simples quanto a PA, né? Progressão aritmética. É um pouco mais trabalhosa em termos de cálculozinho, dá mais trabalho fazer os cálculos. Mas não é nada assim, absurdo, não. Então, se eu quiser somar os termos de uma PG, eu vou ter essa equação aqui. Eu não vou deduzir que é um algebrismozinho meio enjoado, que eu acho que aqui a ideia é explicar as coisas mais facinho pra gente. Então, aqui vai ficar A1, que multiplica Q elevado a N, menos 1, dividido por Q menos 1. Essa é a fórmula
geral para calcular a soma dos termos de uma PG. Eu separei aqui na minha lista a seguinte PG que nós já temos que trabalhar já. 2, 4, 8, 16, 32, 64 e vai embora. Digamos que eu queira somar os 4 primeiros termos dessa PG. Então eu vou botar assim, ó. Vou pegar de outra cor minha caneta para dar um destaquezinho aqui. Eu vou querer S4, soma dos 4 primeiros termos. Quando é termo assim, você pode somar na mão, na munheca mesmo. Mas às vezes acontece pedir 8 termos, 9, vai dar muito trabalho. Então vai ficar, ó, A1, que é 2, que multiplica. Quanto dá minha razão aqui? 2 elevado a 4 menos 1 dividido por 2 menos 1. Ok? Agora, para baixo é trabalho braçal, tá? Não tem muito mistério aqui não. Vamos só continuar na alinhada aqui, ó. 2 que multiplica. 2 vezes 2, 4, 2, 4, 8, 2, 16. 16 menos 1. 2 menos 1 dá próprio 1. Então, a soma dos 4 primeiros termos dessa PG vai ser igual a 2, que multiplica 15. Então, essa soma dos 4 primeiros termos vai ser 30. Olha que moleza esse aqui. Tá certo? Não dá muito trabalho isso não. Aí, dá mais trabalho do que é difícil. Tudo bem? A aplicaçãozinha da fórmula. Agora, tem uma situação quando a gente soma uma PG infinita. Mas como assim uma PG infinita? Chega a ser estranho imaginar uma PG infinita, certo? Mas aqui, para acontecer uma PG infinita, para esse n aqui virar infinito, eu tenho que, a razão tem que estar entre 0 e 1. Tá certo? A razão tem que estar 0 e 1. Por que isso? Vamos botar aqui, ó. 2, 1, meio, 1 quarto, 1 oitavo, 1 16avos, 1 32avos, 1 64avos, embora. Eu quero somar todos os infinitos termos, que a nossa razão aqui é meio. Tá joia? Agora, pensa comigo. Se o meu n foi para o infinito, esse n daqui também tem que ir para o infinito, certo? Também vai ter que ir para o infinito. O que acontece com um número entre 0 e 1 quando é elevado a uma potência muito grande? Ele vai ficando cada vez menor. Quando se estourar para o infinito, esse cara aqui vai ser 0. Então vai sobrar para a gente, dessa equação de cima, S infinitos termos vai ser igual a 1 multiplicado por menos 1 dividido por Q menos 1. Então a soma desses infinitos termos vai ser igual a menos A1 dividido por Q menos 1. Ninguém gosta de deixar esse número negativo aqui. Então a gente usa um algebrismozinho, né? A gente vai multiplicar de cima e embaixo por menos 1, só para deixar o numerador positivo, porque eu não gosto de numerador negativo não. Então quando eu quiser somar os infinitos termos de uma PG, nessas condições aqui, né? Entre 0 e 1, S de infinito vai ser igual a A1 dividido por 1 menos Q. Vai ser sempre essa equação aqui. Vai ficar menos Q, menos vezes 1 vai dar mais, então eu só organizei aqui. Usando o nosso exemplo, olha como fica rapidão isso aqui, ó. A soma vai ser igual a 2 dividido por 1 menos meio. Certo? 1 menos meio. Isso aqui vai dar igual a 2 dividido por meio. Então, vou apagar ali em cima, porque acabou o meu quadro. Vou apagar essa parte aqui. Subindo aqui em cima, eu vou ter que meu S dos infinitos termos dessa PG aqui vai ser igual a 2 dividido por meio, vai ser 4. Então, se eu somar todos os termos aqui, ele vai dar 4. Na verdade, isso não é bem uma verdade, não. Certo? Se você não tem como somar, deixa eu pegar um pouquinho de água aqui, água boa, uma quantidade infinita de termos. Mas aqui eu estou dizendo que essa PG, ela está convergindo para o 4, ela está indo em direção ao 4. Cada vez que o número de elementos se aproxima do infinito, mais próximo do número 4 estou chegando. Então ela acaba convergindo. Mas é muito comum falar no ensino médio que
que a soma desses termos infinitos é igual a 4. Tranquilo? Muito facinho, tá certo? Muito facinho mesmo. Deixa eu só olhar aqui meu roteiro, que eu não esqueci de falar nada. Não esqueci. Próxima aula, não estar fazendo alguns exercícios para estar treinando isso, tá joia? Muito obrigado por ter ficado até aqui e lembre-se, você constrói a sua história. Não deixe ninguém te falar o contrário. Beijos.